Jesus, amém? Você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8. Quem encontrou, diga amém. Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. O Senhor, Ele tem compartilhado comigo sobre profanação do templo, mas não é muito bem isso que eu quero falar, mas está inserido dentro do assunto nessa manhã. Eu quero falar sobre algo que nós já sabemos, que muitas das vezes nós não atentamos por certos princípios pelas quais Deus, Ele exige que cada um de nós venhamos não somente entender, mas principalmente praticar. Nós somos a morada de Deus. Isso eu creio que está bem claro para cada um dos irmãos. E é importante que nós também venhamos compreender que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, nenhum céu dos céus pode conter a sua grandeza. Ele decidiu vir morar com seu povo. E a palavra do Senhor nos diz que a todo momento, desde a criação, Deus, Ele sempre fez questão de manter um relacionamento com seu povo. E relacionamento esse bem pessoal. Nós encontramos isso na vida daqueles que foram colocados no Éden. Deus, Ele ia toda a viração da tarde para manter assim um contato, um relacionamento pessoal com aqueles que Ele tinha criado, que foi Adão e Eva. Então no princípio, Deus, Ele se relacionava com o seu povo em tendas no meio dos montes, no deserto, ao ar livre. Mas ao tempo que as coisas foram passando, Deus levantou Moisés, e ali Deus deu a ordem a Moisés a construir o primeiro templo móvel, que é chamado tabernáculo. Então esse templo móvel, desmontável, era uma peça fundamental para que, de acordo com as normas dadas ao povo e praticadas, Deus se manifestaria no meio do seu povo. E isso foi passando durante muitos e muitos anos, até chegar na época do rei Davi. Davi tinha um plano, tinha um desejo de construir um templo não móvel, mas um templo fixo, um templo feito por alvenaria, vamos dizer assim, porque não faltava para ele desejo nem recurso. E ele até desenhou, né? Ele fez parte da arquitetura, estudou, fez o desenho, a maquete do templo que deveria ter sido construída, mas Deus não permitiu
não permitiu que Davi construísse o templo, como vocês também já sabem. Acredito? Porque Deus ele disse: você não construirá o meu templo, porque as suas mãos estão cheias de sangue inocente. Mas o seu filho Salomão construirá o meu templo. Então Salomão, assumindo o reinado, depois de 3 ou 4 anos que ele estava como rei de Israel, ele começou a construir o templo, e demorou 7 anos para construir o templo em si. De acordo com a sua vaidade pessoal, todo o contexto inteiro demorou quase 13 anos, mas o templo em si demorou 7. E após a morte de Salomão, Deus ele já tinha predito. Ele disse: olha, por conta do amor que eu tenho ao teu pai Davi, não permitirei que você será destruído em vida, e muito menos o templo. Mas após a sua morte, por conta de você não ter andado na minha presença, o povo será punido por conta dos pecados. Então ali o reino foi dividido, o reino do norte, o reino do sul. O templo foi destruído e foi reconstruído na época de Neemias, né? Zorobabel, com mais 50 mil judeus, o templo foi reerguido novamente. E havia uma profecia que dizia que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Mas com certeza a glória da última casa, essa profecia, não estava se cumprindo literalmente na época da construção ou pós-construção do templo que Zorobabel levantou, reconstruiu. Porque o templo de Zorobabel não era tão magnífico quanto era o templo de Salomão. Não era tão esplendor, não havia esplendor, não havia tanta boniteza, vamos dizer assim. A única diferença que tinha entre o templo de Salomão para o templo construído por Zorobabel é que o templo de Zorobabel tinha 5 metros de altura a mais do que o templo de Salomão, apenas isso. Mas a profecia dizia: a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, diz o Senhor. Não seria por conta disso, mas por conta do que iria acontecer mais à frente. Então o templo de Zorobabel também foi, ele foi também reformado, vamos dizer assim. E quando chegou na época de Herodes ele tomou uma decisão de reconstruir o templo, de fazer ali uma nova reconstrução do templo. E essa reconstrução demorou em torno de 48 anos. Foi uma obra muito grande, utilizando mais de 1000 pedreiros, que eram sacerdotes também, para a reconstrução do templo, enfim. E foi exatamente naquele momento, dado um certo momento, que Jesus ali, diante daquele templo magnífico, construído por Herodes, o Grande, foi que Jesus disse: destrua tudo isso aqui, e em 3 dias eu levanto ele novamente. E todos não entenderam o que ele estava falando. Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo, do seu próprio templo. Então Jesus ali, ele mudou a linha de entendimento de adoração. Porque se no passado, como já disse, o povo buscava a Deus no campo, nos desertos, nos montes, no ar livre, depois veio o tabernáculo, depois veio o templo depois do templo móvel, que era o tabernáculo, veio ali o templo construído por Zorobabel, por Herodes o Grande e também por Salomão. Jesus estava dizendo assim: olha, agora não há mais necessidade de vocês buscarem a Deus aqui neste templo feito por Herodes, mas vocês podem me buscar a mim, que eu sou o templo vivo. Eu sou aquele que realmente vocês podem me adorar e receberá aquilo que vocês estão buscando. Então Jesus mudou ali, a visão de contexto de templo a partir daquele momento, dizendo que ele era o templo, ele era aquele que realmente digno de receber toda adoração como Filho de Deus. Mas Jesus ele tinha um plano,
né? Jesus aqui, dentro das simples... Eu já falei, já preguei sobre isso aqui. Eu não quero entrar muito dentro disso. Mas Jesus aqui, ele é comparado como 5 templos, né? O 5º templo. Mas ele tinha um plano de transformar a cada servo, a cada serva de Deus, um templo de Deus, que é chamado o 6º templo, né? Então, Jesus, ele disse, olha, eu estarei indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, mas deixarei para convosco o Espírito Santo da verdade, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele, após a sua morte e a sua ressurreição, ele disse, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo fique com vocês. É necessário, porque se eu não for, o Espírito Santo não fica. Se eu não for, o Espírito Santo não habita dentro de vocês. Então, a partir daquele momento, nós estamos vivendo hoje o 6º templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? E quando vai ser o 7º templo? Né? A Bíblia diz no livro do Apocalipse, e nós vamos entrar na mensagem agora. Amém? Após essa leitura. Apocalipse capítulo 21, eu vou ler aqui a partir do versículo 22, diz assim: contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o meu santuário. Presta atenção numa coisa. Aqui fala da cidade santa. Lá no céu não haverá templo, né? Ele está dizendo aqui, o Senhor está dizendo aqui. Contudo, não vi templo. Quem não viu templo? Foi João. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que é Jesus, são o seu santuário. Ou seja, se hoje nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus, a Trindade, a terceira pessoa da Trindade mora dentro de mim, dentro de você. Quando nós chegarmos no céu, nós estaremos morando dentro dele. Entendeu? Há uma dimensão muito profunda nisso. A cidade também não necessita de sol nem da lua para que brilhe sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro, ele é a luz. Enfim, aqui traz outras orientações. Então, está bem claro, né, até aqui, que Deus ele tinha o projeto de fazer de nós o templo e a morada do Altíssimo. Amém? O templo e a morada do Altíssimo. Agora, qual que é o valor disso tudo? Será que o valor somos nós ou aquele que habita dentro de nós? Né? Então nós precisamos de entender aqui que o Senhor está dizendo a respeito de várias verdades pelas quais, se você quiser, pode abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Amém? 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Não está escrito templo, santuário. Santuário, presta atenção numa coisa. Santuário é algo mais sagrado do que o próprio templo. O que é o santuário? O santuário era onde ficava a Arca da Aliança. Porque o templo em si, era composto de 3 partes. Era o pátio, conhecido como na época de Herodes, esplanada dos gentios, ou é o lugar de sacrifícios, né? Havia o lugar santo onde que ficava a mesa da proposição, os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Havia também, representa também Jesus aí, havia o candelabro chamado a menorá, né? Que não poderia faltar óleo, né? A lâmpada tinha que estar perfeita e sempre limpa ali, a espivitadeira. A lâmpada representa o Espírito Santo. E lá no lugar santo também havia também
a mesa onde que era colocado o incenso, chamado incensário. O incenso é o símbolo das nossas orações. Então, no lugar santo ali, há uma grande tipologia mostrando a Trindade, né, atuante na vida do povo. E o santuário era onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no santuário. E o santuário só podia entrar uma pessoa uma vez ao ano. Amém? E se porventura esse sacerdote escolhido para entrar lá estivesse em pecado, né, não estivesse com a sua vida correta com Deus, ele era fulminado. Então, para que não corresse o risco de alguém ser também fulminado ao retirar o corpo dele de lá, então era amarrado uma corda na sua cintura, né, e nas bordas das suas vestimentas havia sininhos que faziam barulhos. Então, quando não havia mais barulhos, né, porque no momento da apresentação, tanto do sacrifício, um derramar de sangue no propiciatório, então era ouvido isso no lugar santo. Então, se não houvesse mais, não tivesse mais esse né, a percepção que aquele indivíduo estava vivo, aquele corpo era puxado para o lado de fora. Só para vocês imaginarem, entenderem como que era sério a situação. Amém? Era complexo demais. Amém? Então, o indivíduo, se não tivesse preparado para entrar na presença de Deus, ele era fulminado, literalmente. Amém? Então, aqui, quando o texto fala aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, não sabeis que sois o santuário de Deus? Amém? Santuário de Deus, e que o Espírito habita em vós? Amém? Então, nós temos que entender que nós somos, né, nosso corpo, ele é sagrado, nós temos que ser sagrados, amém? O nosso corpo é sagrado, amém? Porque nós somos o santo dos santos hoje, amém? Por isso que o Senhor disse para mim, tem muitos templos, né, profanados, por isso que tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e não sentem a presença de Deus, não crescem espiritualmente, são pigmeus espiritualmente, não se abastecem, não conseguem se encher e ser cheio da presença do Espírito, porque o seu templo está profanado. Amém? Eles não compreendem na essência que quando você passa a ser e se torna templo do Espírito Santo, você não é dono de si mesmo mais. Você tem que estar sujeito e submeter à vontade do Espírito Santo. O seu corpo é santo, é sagrado. Amém? O seu corpo não foi feito para ficar exposto. Não, o seu corpo é sagrado. Amém? O seu corpo, você gostaria de ter, imagina, você sonhou de construir uma casa linda, belíssima. Você pinta ela linda, tudo pintadinho, bonitinho. 2 dias depois, você chega em casa depois do trabalho, a sua casa, o muro da sua casa está todo pichado. Você gostaria? Você gostaria de ter uma casa pichada? Você gostaria de ver a sua igreja com o muro todo pichado? Fica bonito isso? Fica bonito o seu corpo está todo pichado de tatuagem? Tatuagem de piercing? Aonde que tem isso, pastor? Onde que tem esse tipo de condenação? Isso você pode usar vários tipos de argumentos, dizendo que isso é coisa lá da lei, né? Lá em Moisés, né? Que há realmente uma proibição com relação a marcar os seus corpos, mas isso nós devemos entender que era uma prática daqueles povos ímpios, de marcar os seus corpos, tatuar os seus corpos, né? É uma prática. Agora, eu sempre digo o seguinte, pergunta o Espírito Santo. Uma pessoa veio me perguntar, pastor, tem problema? Queria que o senhor me mostrasse onde que tem alguma coisa que venha condenar eu marcar o meu corpo, ou fazer uma tatuagem no meu corpo. Eu falei assim, pergunta o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Talvez você não tenha, aí fica difícil. Com certeza você vai fazer a sua vontade. Mas com certeza eu duvido que o Espírito Santo... Pastor, eu fiz uma tatuagem de Jesus aqui, mas para a glória de Deus.
Você quer fazer alguma coisa, a Bíblia diz que faça tudo, mas para a glória de Deus, né? Você pode dizer até isso também, né? Mas você acha que uma tatuagem vai glorificar o nome de Deus? Você quer glorificar a Deus? Vai pregar em praça pública. Você quer glorificar o nome de Deus? Vai visitar os presídios. Você quer glorificar o nome de Deus? Vai visitar os hospitais. Você quer glorificar a Deus? Vai santificar a sua vida. Vai colocar uma roupa mais decente. Vai moldar as suas palavras. Deixa de falar gírias e palavrões dentro da sua casa. Passa a comportar como um crente verdadeiro. Isso glorifica a Deus. Isso exalta o nome de Deus. Isso exalta o nome de Deus. Ele vai ficar muito feliz. Amém? Mas nossos corpos não foram feitos para isso. Não foi feito para isso. Um templo completamente pichado, sujo, rabiscado. E tem pessoas que fazem depois... Tem que fazer um escorpião em cima, porque faz o nome do namorado, depois termina, né? E aí, o que eu vou fazer? Colocou o nome do namorado, o cara já está com outro, ela já está com outro também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cobra em cima aqui, eu vou colocar uma pena de galinha pintada. Eu vou colocar alguma coisa para tampar isso. E cada vez vai piorando cada vez mais. E vai tirar para você ver. Além de ser caro, vai te estragar o seu couro. Né? Então o que falta na vida das pessoas é sensibilidade, falta o Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo jamais falaria isso ou perguntaria algum tipo de coisa assim. É uma pessoa que ainda está muito imatura espiritualmente, ou não tem conhecimento espiritual, ou está vivendo realmente na carne. Quem está me entendendo? Amém? Então, vamos lá. O nosso corpo é sagrado. Amém? Versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? 1 Coríntios 3,17. Amém? Então, se você destruir o templo de Deus, como que você destrói o templo de Deus? Há várias formas. Você come demais, come incorretamente, né? É uma forma de destruir. Bebe, fuma, é uma forma de destruir o corpo. Prostitui, adultera, né? Tem muitas formas de você destruir o corpo. Você vai pichando a sua casa, você vai destruindo, você vai desformatando o seu corpo, né? E a Bíblia diz que, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia aqui, ó. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém, pessoal? Então, é isso, esse entendimento que nós temos que ter. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele permite que o Espírito de Deus esteja habitando dentro de nós. Amém? Ele habita dentro de nós. Por isso que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você distancia do mundo, gente. Sabe, por que tem tanta gente alienada em programas imorais de televisão? Por que tem muitos crentes que estão aí viciados em reality, que fala, né? Não é? Em todo mundo tem essas coisas, né? Coisas imorais, obscenas. Por quê? Porque não oram. Porque estão distantes de Deus. Têm conhecimento, mas não tem luz na mente, não tem fogo no coração. Amém? Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele requer de nós um padrão de santificação. Amém? Um padrão de santificação. Sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Agora, o padrão de santificação, como já falamos aqui várias e várias vezes, você não, aqui neste mundo, você não vai chegar num nível, né? No nível de santificação plena, não. Amém? Porque se for assim, já estou perfeito e já vou para o céu. Então, a santificação, o processo de santificação, ele é processual. Você vai se aperfeiçoando, vai se santificando, vai se aproximando do eterno a cada dia.
Por isso que a Bíblia diz que o justo é comparado com uma luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais até se tornar dia perfeito. Quem me entende? Amém? Segundo lugar, o nosso corpo é membro de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Amém? Olha aí. Sério, né? Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma nenhuma. Você pode usar isso aqui em dois âmbitos. Claro, né? Você pode usar isso na forma literal, né? Aqueles que se unem, né, a uma prostituta, literalmente, se tornam um. Não é? Os seus corpos têm que ser santificados. Quem me entende? Assim também são os nossos corpos sendo usados para a glória de Deus. Amém? Unir a prostituição espiritual que o mundo está galopando aí, ó. Tem pessoas que mandam para mim esse tipo de vídeo, eu não gosto nem de ver, né? Não vou falar nem nome, porque eu não tenho nada com isso. Mas igrejas aí nesse carnaval aí, gente, colocando em cima do altar aí, né? Escola de samba, gospel. Será que eu sou muito retrógrado? Será que eu sou muito ignorante? Será que eu sou muito antiquado? Escola de samba. Eu não sei o que fala. Sabe aquele povo na rua batendo tabaque, aquela coisa toda? O povo gospel. E colocando em cima do altar. Eu vi. E gente séria, que aparentemente é gente séria. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Amém? Temos que tomar cuidado. Porque você pode entristecer o Espírito Santo se você não anda em santificação. Para você usar um certo tipo de roupa, pergunta ao Espírito Santo se isso honra ele. Amém? Tem muito homem usando roupa sensual, muita mulher usando muitas roupas sensuais. Pergunta ao Espírito Santo se isso honra ele. O seu corpo não foi feito para isso. Foi santo, foi chamado para ser santo e sagrado diante de Deus Todo-Poderoso. As pessoas estão sem temor. As pessoas estão indo para as igrejas como se estivessem indo para a praia. Como se estivessem indo para a praia. Vou de bermuda. Bermuda para a igreja. Camiseta. De qualquer forma. De qualquer jeito. Se não respeita. Você imagina se dentro da casa de Deus a pessoa vem assim. Imagina lá fora. Imagina. Aí você vê a vida espiritual seco, morto, parecendo um Tutankhamon. Você nem sabe, né? Aquela múmia egípcia. Amém? Seco. Não tem nada. Por quê? Porque não dão ouvidos à voz de Deus. Estão mais levados à carne do que às coisas do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos que saber separar isso, e muito bem separado, porque isso não entristece. Você pode falar que eu sou doido, você pode me rotular do jeito que você quiser. Eu só te faço uma pergunta. Pergunta ao Espírito de Deus. Se você tem coragem, pergunta. Pergunta. Não, porque Deus me aceita eu assim. Então tá bom. Pergunta a Ele se isso agrada a Ele. Vamos lá. Em terceiro lugar, o nosso corpo é santo dos santos, como já disse, onde a glória de Deus assiste. Amém? No nosso corpo, ou seja, a arca, se a arca da aliança é o símbolo de Jesus, e Cristo, Ele está em nós hoje, através da sua palavra, através do seu Espírito, então Ele habita no nosso coração. Por isso, meus irmãos,
aqui está a chave da nossa vitória e a chave para abrir qualquer tipo de portas que nós necessitamos. Nós não estamos dispostos a entregar em nossas vidas a Ele da forma que tem que ser entregue. A grande verdade é essa. Amém? Nós queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa forma. E isso você não vai agradá-lo. Isso você não vai agradá-lo. Amém? Hoje você encontra a igreja por qualquer tipo de gosto. Eu quero uma igreja que pode casar 7, 20 vezes. Você encontra. Eu quero encontrar uma igreja que é dirigida por um drag queen. Me mostraram ontem, não sei. Foi o Eliezer que me mostrou. Um drag queen dirigindo, pastor, lá no Rio de Janeiro. Tem. Tem igreja de lésbica, tem igreja para qualquer tipo de gosto hoje em dia. Amém? Eu não estou nem aí. Faça o que você quiser, meu irmão. A vida é de cada um. Eu não estou aqui para falar, né, de grupo A ou B. Isso é problema seu. Eu não estou nem aí o que a pessoa faz. Pode montar a igreja para qualquer tipo de gosto. Eu não estou nem aí. Eu só quero dizer para os irmãos que a Bíblia, aqui ó, nós temos que seguir ela. Você não tem que me dar ouvidos que eu estou falando. O que eu estiver falando com você, se não estiver na Escritura, é o diabo que está falando com você. A verdade é essa. Se eu estiver falando o que eu estiver falando aqui, se não estiver nas Escrituras, é Satanás que está falando. É o diabo. É o espírito do engano. Então não me importa quem está falando ou quem está pregando. Tem que estar nas Escrituras, meu amado. Tem que estar nas Escrituras. Hoje tem gosto para tudo. Tem igreja para qualquer tipo de gosto. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esses falsos pregadores e supostos líderes que tem por aí, eles enganam muitos. Mas aqueles que estão sentados ouvindo também não são completamente inocentes, não. Porque você tem a sua obrigação. Eu posso ser condenado por ensinar mentira para você. Mas você também será condenado. Por quê? Porque você não averigou as Escrituras. Você não é cego. Você não é cego. Você pode não saber nem ler nem escrever, mas você sabe ouvir, você não é surdo. Você tem a sua obrigação de analisar a Escritura. Se você nunca leu a Escritura, porque você é relaxado. Você é relaxado. Claro que existem exceções. Tem pessoas que não sabem ler nem escrever. Pronto, acabou. Mas se você sabe, se você tem oportunidade e você não faz, você é um relaxado. Você é um preguiçoso. Você não está nem aí para a sua própria vida. Você não está nem aí para a sua própria alma. Você está pouco se lixando. Então nós temos que ter responsabilidade. Não é só confiar naquilo que eu estou pregando para você, não. Você tem que conferir. Você tem que conferir. Você tem coragem de colocar a mão no fogo por mim? Nem eu coloco. Nem eu coloco a mão no fogo por mim. Está confiando demais no homem? O homem é falho. O homem é falho. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a qualquer falha, como qualquer ser humano. Então nós temos que ter essa consciência. A salvação é algo precioso. E você tem que lutar. Você tem que ser cauteloso, cautelosa e meditar na palavra e analisar, para que você não venha ser enganado pelos os demônios que estão por aí, revestidos de pastores. O que tem de pastor endemoniado no altar não é pouco, não. É pastores endemoniados em cima dos púlpitos, ensinando mentiras, profetizando mentiras. E o povo está aceitando. Porque não conhece. Não se preocupa. Mas é sua alma que está correndo perigo. A alma dele, que se dane para lá. É problema dele. Ele conhece a verdade. Está pregando errado. Deus ele vai pegar ele. Mas eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que ser cauteloso. Pode ser quem for. Eu posso ouvir qualquer um pregar. Amém. Se for de Deus eu pego. Se não for eu jogo fora. Descarto na minha cabeça. Mas eu estou conferindo nas Escrituras. Não como qualquer coisa não. A gente tem que conferir.
Por quê? Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica, gente. Vocês estão me entendendo ou não? Mas as pessoas não querem submeter a sua vida a Deus. Não submete nem as suas finanças. Tem pessoas que frequentam, que vêm, que tá, e nunca ajuda nada, não tem consciência. Não tem consciência. Alguns mantêm aquilo que você tem. Não tem consciência, não submete. Frequenta as igrejas e não tem consciência. Ah, não, eu vou lá, não tem que ajudar nada, não. Você entra num bar, você tem que gastar. O cara entra na igreja e acha que tudo é... Não, a gente tem compromisso também. Mas tem gente que não tem consciência. E Deus te trata da mesma forma que você trata. Tem gente que não submete a Deus a nada. Ele só quer pegar para ele aquilo que agrada a ele. Amém? Aquilo que agrada a ele. Eu estava vendo um pregador. Eu falei assim, eu queria ouvir esse pregador americano, famoso. Eu quero ouvir esse pregador. Eu ouvi o pregador traduzido e tal. Eu falei, puxa vida, hein? Pregação boa pra caramba. Se eu tivesse com um problema sentimental, seria uma pregação que eu precisava. Se eu tivesse com um problema financeiro, pregação ótima. Se eu tivesse vivendo um momento de depressão ou angústia na alma, maravilha. Essa pregação ia encaixar direitinho para mim. Maravilhoso. Mas se eu tivesse perdido algum ente querido da minha família que eu muito amava, talvez a minha fé não seria tão sustentada assim. Ele usou vários tipos de métodos para poder trazer a sua palestra, mas Jesus não estava dentro da pregação dele. Não estava na pregação dele. É uma pregação que não sustenta, não tem Jesus. Uma pregação que não tem o Evangelho. Então, meus irmãos, nós temos que ser bem seletivos hoje em dia. Jesus, ele te prepara, ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Não é para sair profetizando, entregando revelação para os outros, não. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo para você enfrentar a luta e dar glória a Deus na hora da luta. E de preferência enfrentar a morte, meter uma faca no teu coração e você dar último glória a Deus ali. Isso é o propósito. Amém? Isso é o propósito. Vai ver o que aconteceu na vida daqueles homens lá na época de Paulo. Os homens eram cheios do Espírito Santo e morreram tragicamente. Perseguidos, sofreram. Por isso nós devemos entender que é de suma importância. Você tem que ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Ah, estou com problema no meu casamento, pastor. Tem que procurar um especialista. Você vai procurar, não vai resolver. Eu preciso de uma igreja que tem encontro de casais. Não fizemos há anos. Não resolve nada. Não resolve nada. Se conselho valesse alguma coisa, isso ia mudar a vida de muita gente. Não resolve. O problema de casal é a falta de oração. A verdade é essa. Você pode perguntar a ele, você tem orado quantas horas por dia? Hã? O quê? Horas? Não ora. Não ora. Fica muito tempo sem orar para você ver que você vai ver o capeta que estava dentro do seu lombo e vai começar a manifestar de novo. Aquela velha natureza terrível vai começar novamente a vir. Aquela irritabilidade, falta de paciência, brutalidade. Volta. Eu sou assim, qualquer um é assim. Larga um pouquinho o altar para você ver. Deixa de buscar um pouquinho o Senhor como você deveria, que você vai ver o monstro que você vai virar. Rapidinho. Rapidinho. Você vira. Quando você se afasta de Deus, meu irmão, a velha natureza, ela vem com força. Quem me entende? Vem com força, vem com força. Por isso nós devemos buscar o Senhor com toda a nossa força. Pastor, eu preciso de uma mudança na minha vida financeira. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque Ele tem a sabedoria que você precisa. Amém? Pastor, eu não sei o que eu faço para poder ganhar minha família para Jesus. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Busque a presença de Deus.
Busca a presença de Deus. Tem crente que entra semana, sai semana, não ora 10 minutos na semana. Aí você vai querer o quê? Não tem pastor que faz milagre. Não tem Deus que pode... No Deus Todo-Poderoso não pode fazer nada. Como que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer. Você está vivendo, você tá vivendo em modo de sobrevivência. Anorexo espiritualmente. Temos que buscar. Nós temos que batido na tecla. Temos batido. Eu vou bater na tua cabeça até Jesus voltar. Tem que buscar. Isso serve para mim, serve para você. Se eu acochambrar, eu estou lascado. Se eu flexibilizar, eu também estou na derrota. Isso serve para todos. Quem me entende? Amém? Nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, o Espírito Santo. Eu já disse aqui, eu não gosto de falar, mas isso serve para algumas pessoas. Uma pessoa há muitos anos falou comigo que gostava de ver filme de... Eu sabia que eu não gostava, né? Sabia da minha posição. E ela falou para poder me provocar. Ela sabia que eu não aprovo esse tipo de coisa. Mas eu vou assistir, pastor. Pô, o problema é seu. Faz o que você quiser. Quem sou eu para proibir? Se nem Deus te proíbe. A irmã falou assim: eu assisti um filme de terror ontem, bom pra caramba. Falou comigo isso aí, deve ter 14 anos atrás. Falou comigo não, falou com a pessoa do lado. Falou para poder me provocar. Eu peguei e falei para ela assim, pastor Fernando. Eu falei: sabe por que você assiste filme de terror? Porque eu gosto muito. Eu falei assim: não, você assiste filme de terror porque você não tem o Espírito Santo. Não tem, tenho certeza. Como que você me diz que eu não tenho o Espírito Santo? Você não tem, porque o Espírito Santo não habita em templos imundos. Você usa a sua inteligência, usa o seu raciocínio. Se você diz que o Espírito Santo habita dentro de você, você está na frente vendo um filme de terror, vendo um filme de demônio. Você acha que o Espírito Santo vai estar junto com você? Usa o seu intelecto. Usa o seu cérebro. Não precisa de religião para entender isso. Eu assisto o que eu quiser. Problema seu. A vida é sua. Faz o que você quiser. Problema seu. A minha obrigação é orientar. A minha obrigação é orientar aquilo que é da vontade do Deus Todo-Poderoso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Você já viu isso? Tem crente, senta no sofazão lá, está vendo que programa, aquelas dançarinas, tem isso ainda, né? As dançarinas, fica lá olhando, né? Olhando. E aí tem uns que ficam sentados olhando, falam assim: coisa horrível, velho. Estão no final dos tempos mesmo, mas não tira o olho. Estamos no final dos tempos mesmo, né? Olha, 8 horas da noite passando essas coisas. Olha só que coisa horrível. Mas não tira o olho, está lá olhando. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Oh, Jesus amado. Fala, Jesus. Segura então. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Tá? Estamos acabando hoje a Santa Ceia, né? O seu corpo não te pertence, presta atenção. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não pertenceis a vós mesmos. Eu vou ler de novo. Tem gente que não está entendendo ainda. Presta atenção, gente. Não é hora de conversar. Serve para Jó, para todo mundo. Se você veio para a igreja e você está batendo um papo na hora da pregação, você está perdendo tempo. Era melhor você estar deitado na cama. Porque você está desprezando o Espírito de Deus. Se você está dentro da igreja, olhando o celular, você está desprezando. Não estou falando para você não, tá, filhinha?
Eu sei que você está consultando na Bíblia aí. A Bíblia está no seu celular. Mas tem gente que está aqui e está conversando com os outros no celular. Você está desprezando o Espírito Santo. Você está saindo pior do que você entrou. Usa a sua inteligência. Para não usar um termo pesado, tá? Usa a sua inteligência. Você não está usando a sua inteligência. Ó. 6,19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmos? Presta atenção. O seu corpo, se você fala que você é de Deus, se você fala que você tem um Espírito Santo, presta atenção numa coisa. O seu corpo não é teu mais. O seu corpo não pertence a você. Você não tem direitos de decidir em relação a ele. Não tem. Se você decide e faz, porque você é rebelde, você é desobediente, você não tem temor, não tem respeito. É isso. Está muito claro. Precisa de ser teólogo para entender esse versículo? Precisa de você estar aqui na igreja 100 anos para você entender? Você pode vir aqui, está vindo aqui pela primeira vez hoje. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência entende o que Paulo está dizendo. É simples. Simples, muito simples. Então, se você é templo do Espírito Santo, o seu corpo não é teu, meu amado. Não é teu. Então, qualquer coisa em relação ao teu corpo, pergunte o Espírito de Deus. Pergunte, para que você não venha desagradar. E se você desagradar, ele responderá, sabe como? Sabe como? Você não se encherá dele. Não se encherá dele. Já viu quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, né, pastor Fernando? Oh, glória, fala em língua, sapateia. Quando o Espírito Santo visita a pessoa, isso é visível aos olhos de todos. Mas quando o Espírito Santo se aparta de você, você não percebe. Ele sai de você devagarinho e você não percebe que ele foi embora. Você acha que ele está, mas não está. Sansão achou que estava. E a Bíblia diz que ele nem percebeu que o Espírito do Senhor tinha se apartado dele. Amém? Vamos lá. O nosso corpo foi comprado por um alto preço, 6,20. Por que o meu corpo não é meu? Porque ele foi comprado. Ó, 1 Coríntios 6,20. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Vocês estão entendendo? Por que o corpo não é meu mais? Porque não é, porque ele comprou você. Você foi comprado pelo sangue dele. Você sabia que no inferno as pessoas sofrerão em espírito e em carne? Você sabe disso? Você sabia que no dia da ressurreição uns ressuscitarão para a glória e outros para a perdição eterna? Presta atenção. Ressuscitarão para a glória, ambos ressuscitarão em carne. Sabe por quê? Porque se a sua carne, o seu corpo, ele foi testemunha e participante de tudo que você cometeu de pecado aqui no mundo, também será participante do sofrimento eterno. A Bíblia diz que os vermes não morrerão. Não morrerão, sofrerão. Amém? Os nossos corpos são santos. Você pode não entender, e muito menos eu entendo. Dá para entender? Titanic. 1.500 pessoas, aproximadamente, ou mais ou menos, eu não sei, que morreram naquele naufrágio. Quantos navios e quantas pessoas morreram, estão os seus pós espalhados no fundo dos mares. Mas a Bíblia diz, se tinha um crente lá, a Bíblia diz que ele vai ressuscitar.
Deus ele vai ressuscitar do pó, da cinza. Deus vai juntar, assim como na visão de Ezequiel, dos ossos secos, os ossos vão se juntar aos seus corpos. É um mistério. É um mistério que somente Deus pode fazer. Quem me entende? Amém? Então santifica o seu corpo. A Bíblia diz que Eliseu, depois de morto, os seus ossos estavam no chão. Um soldado foi lançado morto. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, imediatamente ele ressuscitou. Corpos santificados. Corpos santificados. Então santifica. Porque o seu corpo não é teu e foi comprado por um alto, grande preço. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Foi pago. Ah, pastor, eu vou fazer uma borboletinha. Não é seu corpo. Não te pertence. Eu vou dar uma pichada onde que não dá nem para aparecer. Ninguém vai ver. Não é teu. O Espírito Santo não deixa. Quem me entende? Amém? Mas todo mundo faz. Tem um pastor lá. Não, pastor demônio, né? É um pastor demoníaco. Tem muitos pastores de demônio que estão por aí. Pastores endemoniados. Tem muitos. Você pode escolher qual que você quiser. Tem muitos. Amém? Quero que mostre na Escritura. Escritura. E eu quero que o Espírito Santo testifique com você. É duro, né? Mas é isso mesmo. Em último lugar, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. 6:20. Pois fostes comprados por um alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amém? Então glorifica a Deus no seu próprio corpo. Pastor, meu corpo é meio torto. Glorifica. Tem gente com corpo perfeito e não glorifica o nome do Senhor. Glorifica. Esse foi o corpo que Deus me deu. Tem um pouco de defeito, não é do jeito que eu queria. Eu queria que fosse um pouco diferente, mas é o que Deus me deu. Então eu vou exaltar o nome do meu Deus nesse corpo, porque quando eu ressuscitar, eu receberei um novo corpo. Eu receberei um novo corpo. Todos nós no céu vamos parecer com a idade de Jesus, 30 anos de idade, 33 anos. Olha que beleza, hein? Já pensou? Não vai precisar de se usar mais renil, não vai precisar de se usar mais plástica, nem pintar cabelo mais. Amém? Tudo vai tudo funcionar maravilhosamente no reino celestial. Amém? Eu ouvi alguém pregar esses dias, falou assim: lá no céu a gente não vai fazer nada. Eu falei, o quê? Aquilo me doeu. Pregar esses dias. No céu a gente não vai fazer nada. Eu falei assim, o que passa na cabeça desse pregador, meu Deus do céu? Não vai fazer nada? Você está achando que no céu é uma monotonia tão grande assim? Será que a mente é tão desprovida de imaginação assim? Se Jesus ele disse, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Você acha que o pai vai trabalhar, o filho vai trabalhar, e os filhinhos de papai de perna pro ar, ouvindo ar para tocar? É muita burrice. A cidade também não necessita do sol, nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o cordeiro é o seu candelabro. Aleluia. Olha aí, Jesus ele é o candelabro. Lá em cima a gente não vai pagar nem luz elétrica, porque Deus vai... Irmão, não vai precisar do sol mais, nem da lua. É mesmo, pastor? Olha aí. As nações andarão sob a luz da cidade, e os reis da terra lhe trarão as suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Olha só, nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratica ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então aqui é bem claro, né? Bem claro. E eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as suas frontes dos seus servos. Você vai receber um novo nome lá. Amém? Você vai receber um novo nome lá. E a Bíblia diz que lá haverá várias árvores. Já pensou? Qual que é a finalidade? Tem gente que está curioso aí. Quer saber, não?
Amém? É bacana, né? Que bênção. Vou deixar para outra hora. Vou deixar, senão a gente vai fugir. Quer que eu leia? Eu vou ler. E olha só. E que passa no meio da sua principal cidade. De uma e de outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos do mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Irmão, já pensou, vamos supor, você vai estar lá no céu, tá? Já se passou 5.000 anos. Aí começou a branquear alguma coisa no cabelinho. Você vai na árvore da vida, lá você come uma folha dela, ela rejuvenesce. O fruto rejuvenesce. Isso é a doutrina bíblica? Não, isso eu estou pensando, tá? Dá licença. Deixa eu viajar na maionese um pouquinho. Deixa eu viajar na maionese, rapaz. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor.